Meu nome é Wilson e estamos iniciando mais um Diálogos em Ciências da Religião. Nós, nesta oportunidade, estaremos falando sobre uma temática importantíssima. Estaremos falando sobre a criação do mundo e do ser humano, uma análise hermenêutica de Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. E para nós conversarmos um pouco sobre essa temática, nós trouxemos aqui os estudantes da Universidade Estadual do Maranhão, Assis Gomes e Josué Rezende, para dialogarmos, conversarmos um pouco sobre essa temática que é tão importante. Para isso, nós estaremos lendo um texto, que é o texto escolhido aqui para a nossa conversa, que está em capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Diz assim o texto sagrado: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí está o texto, e nós estaremos fazendo a interpretação hermenêutica deste texto, nós estaremos falando um pouco sobre esse texto, o que esse texto ele significa no contexto atual, quais são as implicações para a nossa sociedade, quais são os pensamentos divergentes que nós temos dentro da sociedade atual, dentro das intenções de fé da sociedade de hoje. Nós estaremos com isso, passando aqui a palavra para Assis Gomes. Muito bem, Wilson. Eu quero dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui com novos colegas, o Josué, o Wilson. E nós estamos aqui para discutir, né, nessa roda de conversa, esse assunto que é tão pertinente para os nossos dias, onde nós vamos estar estudando aqui ou interpretando, assim, a Bíblia Sagrada, né, a Bíblia Sagrada, que para os cristãos é a fonte inesgotável, né? E eu tenho certeza que a nossa roda de conversa aqui será muito proveitosa para a nossa temática de hoje. Muito bem, Assis. Seja bem-vindo. Obrigado. Com certeza estaremos tirando muitos proveitos. Josué. Aqui estamos reunidos. Eu também agradeço a oportunidade, né, e o convite de estar junto com vocês para tratar de um tema, por que não dizer polêmico, né? Quando se trata da criação, da existência e de que existe um Criador, né? Nós vamos abordar um pouco desse tema e tentar, assim, trazer a compreensão para os ouvintes. Obrigado, Josué. Com certeza vai ser uma bênção. Para introduzirmos esse tema, estaremos falando um pouco sobre a análise hermenêutica do texto. E como nós sabemos, a hermenêutica ela trata do sentido que o texto em si ele traz. E para isso, Assis Gomes vai fazer essa análise teológica desse texto, que é um texto interessante, bastante polêmico, como frisou muito bem aqui o Josué. Assis, qual a conexão teológica com esse texto no sentido hermenêutico? Certo. Então, Wilson, como nós estamos falando de interpretação bíblica, é sempre bom a gente mencionar que nós estamos dentro do livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis, ele fala exatamente da criação, ele fala exatamente da história da humanidade. E quando a gente pega lá o primeiro capítulo e o versículo 1, a gente vê o que? Deus criando todas as coisas. E é bem interessante a gente frisar também que o livro de Gênesis, no seu original, ele foi escrito na língua hebraica, né? E quando a gente pega lá no hebraico, é Bereshit bara Elohim, Jamat ve'et haaretz, né? Que traduzido é no princípio, criou Deus os céus e a terra. E quando a gente pega o verbo bará, a gente entende que Deus ele criou tudo do nada. Por que Deus criou tudo do nada? Porque Deus ele tem poder de criar todas as coisas. E é claro que quando a gente faz um estudo mais aprofundado sobre o versículo, sobre o próprio livro de Gênesis, nós vamos entender, Josué e Wilson, que Deus, o Criador de todas as coisas, que assim ele se revela exatamente no livro de Gênesis, Deus ele tinha um propósito, né? Um propósito grande, né? Para a humanidade. E é claro que o primeiro versículo da Bíblia, que é o versículo 1, ele mostra exatamente isso. Deus criando
toda a humanidade, todas as coisas e também, consequentemente, toda a humanidade. Muito bem colocado aquilo que você trouxe, mas nós temos aqui uma telespectadora, a Rosineide, ela está fazendo uma pergunta e eu gostaria de externar, saber de você, esse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele influencia alguma cultura? Sim, com certeza, Rosineide. Ele tem uma influência muito grande, né? Porque como nós estamos se tratando de Bíblia, né? A Bíblia, ela é a maior fonte, a maior base, né? Que nós temos, fonte de pesquisa e por aí vai. E nós podemos dizer que a maior influência que esse texto ele traz é a influência cristã e também judaica, né? E além de trazer essa influência, né? Nós podemos até tocar aqui num breve assunto, porque este breve versículo, ele traz também uma série de discussão, porque ainda hoje tem uma discussão entre religião, ciência, e esse versículo ele serve também como base de discussão, né? Podemos também dizer assim, né? Muito bem. E aproveitando aqui a sua fala, Assis, eu coloco aqui para o nosso amigo Josué, qual seria o seu entendimento, Josué, deste texto bíblico, a relação que esse texto bíblico ele tem com a questão da ciência, da filosofia? Tem alguma coisa que se trabalhe com relação a isso? De início, ao ler esse versículo, o primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis, nós vamos ver que sem Deus nada que foi criado seria criado, né? Não existiria. E quando leva para o lado dos pensadores, dos pesquisadores da ciência, eles já vão tirar esse foco de Deus. Por exemplo, a teoria do Big Bang. Eles dizem que a teoria do Big Bang, a Terra, tudo que existe na Terra partiu de uma explosão, né? Sim. Partiu de uma explosão. Eles tiram ali o foco de que por trás de todo esse universo, de toda essa perfeição, de toda essa obra, né? Que quando nós observamos a natureza, o vento, as plantas, a lua, o sol, as estrelas, nós vamos ver que há sim alguém por trás de toda esta criação. Já quando divide opiniões, nós temos sim a opinião, ou um conceito, ou uma fala, direita em uma fala, de discordar do Big Bang e levando para o meio cristão, crer na Bíblia, como falou o Assis, nosso colega, usando como uma regra, né, de prática cristã, de fé cristã, e reconhecendo sim a existência do Criador. Muito bem, Josué. E para finalizarmos este momento que foi muito proveitoso aqui no nosso diálogo, nós estaremos também fazendo ou trazendo uma pergunta da nossa participante aqui, Francisca. A Francisca ela pergunta qual a relevância da hermenêutica bíblica para a fé e o pensamento moderno. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso também. É muito boa a pergunta aí da Francisca, é uma pergunta bem interessante, porque a hermenêutica em si ela é bem proveitosa, né? Porque ela trata de interpretação e a hermenêutica ela trabalha em vários segmentos, né? E como nós estamos aqui discutindo a Bíblia, um texto bíblico, a hermenêutica bíblica ela é bem proveitosa para o cristão. Por quê? Porque através da hermenêutica, os cristãos ele pode evitar, né, certos erros bíblicos, haja vista que a Bíblia é a fonte de regra, fé e prática dos cristãos, né? Então ele utiliza a hermenêutica exatamente para quê? Para tirar uma interpretação fiel das Sagradas Escrituras, né? Entendendo, Assis, que o pensamento moderno, ele traz várias interpretações. E o cristão em si, que é aquela pessoa que utiliza o texto bíblico, ele precisa desse artifício da hermenêutica
para poder interpretar da forma correta. É isso, Josué? Exatamente. E quando se trata de estudos, né, em busca de conhecimento, adquirir conhecimento, a hermenêutica, ela vai tratar da interpretação, como vocês falou, no sentido real do contexto e da aplicação da Bíblia, para que o usuário ele não venha ler e colocar achismos, para que ele não venha ler e colocar coisas da cabeça dele dentro do texto, e sim, com a hermenêutica, ler e aplicar de fato o que a Bíblia está nos dizendo, está nos passando, né? E assim aumentando o nosso conhecimento sem dúvidas, sem lacunas. Após toda essa análise que foi aqui feita com muita propriedade, eu quero agradecer aos nossos participantes, Assis Gomes, Josué Rezende, que vocês possam continuar nessa intenção de sempre estar esclarecendo aquilo que é importante para a sociedade dos nossos dias. Muito obrigado, até a próxima.